Outro dia eu fui num outro ministério, em outra igreja, e fiquei observando a igreja, e fiquei observando o culto. Eu li o púlpito, né? Os presbíteros, né? Os pastores, estava repleto o altar de pessoas que têm cargo na igreja, né? E eu vi alguns irmãos na nave ali, que tinha alguns que estavam disciplinados do ministério. Eles só poderiam ir em cultos públicos, né? Culto de portas fechadas, eles não podiam ir. Nem Santa Ceia também tomar, porque eles praticaram o pecado e o pastor daquela igreja ficou sabendo, chamou o grupo de obreiros e acharam por bem disciplinar aquela pessoa porque cometeu um ato de pecado. E eu fiquei observando aquela cena. Se levantou um rapaz lá na frente e eu fiquei vendo. O pastor anuncia: o irmão fulano de tal está aqui hoje, ele ficou disciplinado tantos meses, mas hoje ele volta para pedir perdão para a igreja e se reconciliar. Eu fiquei assustado com aquilo. O rapaz se levantou, o irmão se levantou, estava lotada a igreja, e ele diz: eu quero pedir perdão à igreja em nome de Jesus. Aí o pastor pergunta para a nave, para a igreja, se a igreja quer perdoar o irmão. A igreja aceita perdoar o nosso irmão? Aí o povo, amém, né, concorda. E isso eu fiquei observando. Peraí, mas esse irmãozinho, ele pecou contra a igreja toda? Ou pecou contra Deus, contra seu corpo, contra o pastor? Ele pecou contra quem, afinal? E por que disciplinar o irmão porque ele pecou? E isso foi na minha mente. Espero que vocês me entendam. Isso foi na minha cabeça. E eu fiquei observando aquele culto. Perdoaram aquele irmão, ele sentou. E logo mais eu percebi e descobri que tinha outras pessoas ali, que era culto público, que também estavam disciplinados. Não tinha completado os meses de terminar a disciplina para depois pedir perdão para a igreja. Eu não entendi por que pedir perdão para a igreja. Porque eu tenho que pedir perdão para a igreja se eu pequei contra a igreja. Ou seja, você que está me assistindo aí, se eu pequei contra você, te maltratei, falei mal de você, enfim, eu tenho que chegar até você e pedir perdão a você, não a todo mundo. É assim que eu aprendi e que eu entendo. Se eu estiver errado, me perdoe. E se a pessoa pecou contra Deus, né, ele fez um pecado que desagradou a Deus, na mesma hora que ele for no quarto, no cantinho ali, Jesus, eu acabei de praticar um ato que te deixou muito triste. Eu sinto no meu coração que eu pequei, Senhor, me perdoe, me perdoa, Jesus. Na mesma hora, Jesus vai dizer: vá, meu filho, eu te perdoo, vá em paz e não peques mais. E se por um acaso você pecar, lembre-se, tem um advogado, que sou eu. Jesus fala isso. Como pode um pastor de uma igreja pegar uma pessoa, um irmão, uma irmã, porque ele tropeçou na fé, né? Ele discutiu com alguém, ou um jovem, ou fornicou, ou um irmão caiu em adultério? Como pode esse pastor pegar essa pessoa, disciplinar, afastar da igreja, porque é cortar da igreja, né? Disciplina. Ele fica afastado. Isso põe essa pessoa à vergonha. Todo mundo vai ficar sabendo ali por que ele está disciplinado. Porque ele aprontou contra alguém ou contra Deus. Isso não cabe a ninguém fazer isso com ninguém. Agora a minha pergunta é, entenda bem, a minha pergunta é: o pastor daquela igreja disciplinou esse irmão ou essa irmã que caiu na fé, que pecou, aprontou? E quem disciplina ele quando ele peca ou quando ele tropeça na fé? Porque ele é ser humano como você e eu. Eu queria que alguém colocasse nos comentários, por favor, quem disciplina a direção de obreiros, o grupo de obreiros? Quem disciplina o presidente, né? O pastor presidente, né? Que tem um título, esse é o pastor presidente e tal, né? A cadeira aqui é somente dele, está no meio, está no centro.
como se fosse um Deus, né? Ele está ali observando todo mundo na nave, o povo, então ele sabe o jeitinho, né, de cada ovelha. Ele sabe quem pecou, quem não pecou, quem dá dízimo, quem não dá dízimo, quem dá oferta, quem não dá oferta. Poxa, então ele é soberano, né? Então ele é impecável. Ele não peca, porque se ele tem esse poder na mão para disciplinar você e eu que pecamos, e quem disciplina ele quando ele peca? Porque ele peca. Ele é pastor, ele é carne e osso. Ele sente as mesmas paixões da terra, do mundo, que eu sinto e que você sente. Porque se ele fosse santo, né, ele não dá paz na terra. Ele não é feito de pedra, nem de madeira. Ele é um ser humano. Ele pensa, ele vai ao banheiro, ele come, ele bebe, ele compra, ele paga, ele respira, ele transpira. Ele faz tudo que você e eu faz. Então quem vai disciplinar esse pastor, esse dirigente que disciplina uma pessoa porque errou? Outro não quer receber uma correção de Deus porque é de uma pessoa pequena que Deus usou. Não aceita. Só se for mensagens boas, ele aceita. Isso é muito complicado. E eu fiquei indagado com tudo isso e me perguntei para mim mesmo, poxa, quem vai disciplinar esse pastor quando ele pecar? Ou seja, ele peca, ele erra, só que fica entre ele e Deus. Ou talvez a esposa, ou os filhos, sei lá. E muitas vezes não. É somente ele e Deus. E Deus vai lá e perdoa ele, se ele se humilhar de coração, como perdoa você e eu. Agora, eu tenho pena, dó das ovelhinhas, dos irmãozinhos que não têm conhecimento. Só porque tropeçou na fé, ou seja, pecou, um jovem fornicou, ele vai correndo na igreja, pastor, eu aprontei. Foi o que você fez, meu filho? Eu namorei muito pesado com a minha namorada e nós acabamos aprontando. Tá bom, você ficar 6 meses, 3 meses afastado de todo o trabalho da igreja. Não pode mais cantar no grupo, não pode mais tomar santa ceia, não pode mais nada. Você, pastor, com todo respeito ao Senhor, está dando oportunidade para essa pessoa se afastar de vez dos caminhos do Senhor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aconselhe esse jovem, aconselhe esse irmão que está bebendo, que está fumando, que não consegue largar o vício. Olha, irmão, vamos orar para que Deus te liberte, mas venha para os cultos. Por que eu vou te disciplinar se eu sou pecador igual você? Então isso não pode, pelo amor de Deus, está errado. Um pastor disciplinar uma pessoa porque ele ficou sabendo que o irmão pecou. Pastor, quem disciplina o senhor? Quem disciplina a sua esposa? Eu tenho certeza que muito dos seus filhos peca e ninguém sabe. Só o senhor e a sua esposa, com todo respeito. E por que o senhor ou você não disciplina o seu filho, a sua filha, os seus filhos, um parente seu? Disciplina aquele que está lá, ó, na nave, que é pequeno. E tantos podres que existem, tantos podres em cima dos altares, que Deus tem falado, que eu tenho visto aí. Deus tem falado, é muitos podres, mas a minha indagação é, como é que um pastor disciplina uma ovelha, se ele também está na mesma situação que a ovelha? Como que pode? Eu só queria que alguém me explicasse isso. Como pode um pastor disciplinar alguém se ele está na mesma terra, se ele respira, se ele compra, se ele faz tudo? Então, eu preciso de uma aula, que alguém me explique isso, porque se o pastor disciplina o irmãozinho, ou irmãzinha da igreja, da nave, do grupo, a pergunta é, o pastor disciplina o irmão que pecou. Quem disciplina ele quando ele peca? Porque ele peca. Ele peca. Nem que seja de pensamento, ele peca. Ele peca. Por isso que ninguém vai chegar no céu e dizer, eu vim para o céu porque eu fui santo e não pequei. Não, é pela graça, é pelo sangue de Jesus Cristo, porque ninguém tem o direito de entrar no céu
pelas suas próprias forças, pelas suas próprias condições de vida. Ninguém. É pela graça. É pela misericórdia. Então, e quanto mais você é conhecido e mais grande, viu? É mais cobrado. Então fique esperto aí e procure ensinar direitinho para as ovelhas o caminho certo. Não dê uma ração estragada, um capim estragado, murcho, mas dê o alimento vivo, o pão vivo do céu verdadeiro, o ensinamento verdadeiro. Jesus perdoa você agora. Se você é um crente, se você é um irmão ou irmã que está debaixo de julgo e de condenação, não faça, saia dessa maldição, dessa condenação, saia em nome de Jesus. Você pecou na mesma hora. Se você se humilhar, pedir perdão para Deus de todo o teu coração, rasgar o coração igual Pedro fez e tantos outros, Davi e tantos outros, Deus perdoa você na mesma hora. Você pecou hoje, você pediu perdão hoje, você pode tomar a Santa Ceia hoje sim, biblicamente falando, Jesus. Agora, isso que acontece nas igrejas, que eu presenciei, que eu vi, é tudo heresia e doutrina de homens, doutrina humana. Porque se fosse assim, se Jesus voltar, enquanto você estiver disciplinado, você não vai subir, não, você vai ficar porque você está disciplinado. Quando você voltar à disciplina, eu venho te buscar também. Peraí. Então, muitas vezes é mais fácil esse que está disciplinado subir no arrebatamento, né, que confessou para todo mundo ver o pecado, do que esse que disciplinou subir, porque ele tomou o lugar de Jesus Cristo, né, é um semideus aí em cima do altar, olhando tudo o que acontece na nave, no meio do povo. Então, isso para mim se chama heresia, hipocrisia, falta de conhecimento bíblico e falta de humildade, de enxergar e de amar as pessoas. Quem disciplina o pastor quando ele peca? Quem disciplina? Ele disciplina a ovelha. E quem disciplina ele? A pergunta é essa, tá bom? Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima noite. Fique na paz de Deus. Deus te abençoe, meu irmão.